Hoje no programa de Médico para Médico, nós vamos falar com a doutora Cláudia Calan. A doutora Cláudia Calan é formada em odontologia há 26 anos, vai fazer 26 anos agora em agosto, não é isso? Mas também é formada em agronomia, isso há quantos anos? 30 anos. 30 anos que ela se formou em agronomia, fez design interior, 10 anos que ela fez design interior, e não estava satisfeita só com tudo isso e está fazendo agora medicina. Entenderam quem que eu tenho na minha frente? Doutora Cláudia Calan, muito obrigado pela sua presença. Agora me conte, você quer começar por onde essa sua história? Você quer começar pela agronomia? Quer começar pela medicina, pelo design interior, pela odontologia? Onde é que a gente começa essa sua história? Oi, Evaldo, obrigada. Eu acho que a gente começa pensando em estudo. Eu nunca pensei em ser agrônoma, talvez dentista, designer, médica, porque eu sempre gostei foi de estudar. E as oportunidades chegando e eu abraçando. Então, a agronomia era um sonho de meu pai, né, que ainda jovem saiu daqui, o pai mandou para São Paulo, que não existia aqui, para estudar agronomia. Ele não terminou o curso e tinha essa vontade de um filho ser agrônomo para cuidar das terras que tinham sido dos avós. E assim foi eu pensei em geologia, ou então agronomia, e foi esse desejo dele, eu disse, pois eu acho que sou eu, a única filha que vai fazer isso. Só que eu passei um ano para agronomia e no ano seguinte eu passei para odontologia. E a odontologia também me agradava, porque eu tinha tios dentistas. Tinha uma tia que por diversas vezes tentou odontologia e não conseguia passar. Naquela época nós só tínhamos uma universidade, né? Era federal, então quem não podia ir para fora ou que não queria, tinha que ser essa mesmo. E aí eu fui lá e no ano seguinte da agronomia passei para odontologia. Minha mãe dizia, por que você não deixa a agronomia? Eu disse, não, mas é um desejo do meu pai. Você vai conseguir as duas coisas? Eu disse, acho que eu consigo. E assim eu ia fazendo agronomia e odontologia e casei, 17 anos conheci meu marido, casei, aí então tinha agronomia, odontologia e 2 meninos. E 2 crianças. E 2 crianças. E nem por isso nunca deixei de dar conta daquilo lá. Quando terminou, aí eu falei assim, não, mas eu vou atuar nas duas coisas. Aí fui para agronomia, tinha o Ministério da Irrigação, tinha o Cadastro Nacional de Irrigantes, uma coisa que não prosperou, e eu trabalhava nesse Cadastro Nacional de Irrigantes. E terminando a odontologia. Quando eu terminei a odontologia, eu falei assim, eu acho que agora não vai dar as duas coisas. Vamos dar um tempo na agronomia, vamos ficar isso como um hobby, né? Mas assim, um hobby bem aprimorado, com especialização em irrigação, e vamos para a odontologia. E na odontologia, eu sempre pensei em ser clínica, né? Mas as oportunidades foram surgindo. Aí veio a primeira especialização, a segunda, a terceira, veio a docência. E eu sempre agregando valor àquilo que eu tinha. Aí mestrado, doutorado. E eu dizia, eu acho que eu quero mais, né? E na docência, eu enveredei para o lado de pacientes especiais. E vi que depois do mestrado e do doutorado, fazendo a parte de doutorado, tinham muitos médicos, né? Então eu enveredei pela biologia e fui para câncer de cabeça e pescoço. Então ali eu vi que um dia, quem sabe, gostei daquilo ali, de me aprofundar muito mais do que eu tinha me aprofundado na odontologia. Mas aquilo ali ficou. E alguns alunos até questionavam, professora, a senhora nunca pensou em ser médica? Eu digo, não, eu sou realizada na odontologia porque eu sempre gostei de trabalhos manuais, das coisas pequenas. Eu gosto do que eu faço, me sinto realizada, eu acho que eu não preciso disso. E aí, quando a gente chega nos 50, que aí já está próximo, querendo se aposentar, eu digo, não, da docência eu já posso me aposentar. Do Estado também, muito tempo trabalhando na rede pública, eu acho que dá. Aí eu disse, vou pensar outra coisa, então vamos fazer Enem. Então fui lá fazer Enem mesmo, e quando eu cheguei tinha uns amigos dos meus filhos, diziam, tia, tu veio fiscalizar? Foi? Eu disse, não, eu vim fazer a prova. Prova, tia, eu acho que eu sei o que é. Eu digo, eu acho que você não sabe. Eu acho, tia. Eu disse, não. Então fizemos. E quando saiu
aquela nota, eu fiz duas coisas. Eu coloquei minha nota na Universidade Federal e fui escolher, tinha 2 cursos. Ou eu escolhi estatística, que eu sempre gostei de cálculo, ou ia para letras, coisas bem distintas, mas que eu gosto, que me complementam. E numa roda com meu pai, que é uma inspiração para todo mundo, porque aos 85 anos ele estuda, ele não lê. Ler é um hobby, um passatempo, não obrigatoriamente com a intenção de se aprender algo novo. E meu pai ainda hoje ele estuda para aprender coisas novas, principalmente português. E ele, numa roda ele falou, coloque letras português. É muito interessante, acrescenta muito a qualquer pessoa e para qualquer profissão. Eu disse, pai, é bem interessante. Mas fiz a inscrição na federal, se vou botar numa particular, botei direito. Então eu disse assim, vou fazer 2 cursos ao mesmo tempo, vamos ver o que dá. E me matriculei numa privada de direito. Na primeira semana de aula, a turma não fechou, só tinham 5 alunos. Eu falei, então aqui não vai dar. Ah, você entra no segundo período, e depois você volta e faz o primeiro. Eu achei aquilo assim muito estranho, eu disse não. Então eu fico só na federal e vou fazer essas letras e um dia, quem sabe, eu vou fazer direito. E aí no final do ano, desse mesmo ano, eu disse, não tá muito bem isso aqui, essas letras, não é isso que eu queria. Vou botar essa nota de Enem numa universidade particular e vou colocar medicina. E coloquei e viajei com meu pai. E nessa viagem que nós estávamos fazendo, saiu o resultado do vestibular. Eu disse, pai, saiu o resultado e eu passei. Mas eu acho que não dá. Como é? Eu vou largar meu trabalho? Eu tenho 2 concursos públicos, tem a clínica, como é que eu faço? Aí, se eu deixar de trabalhar, eu não pago o curso. E se eu ficar no curso, eu não tenho como trabalhar. E ele fala com sua mãe. Eu disse, eu entendi. Então, minha mãe já faleceu há algum tempo, mas é ele que tem uma aposentadoria dela, né? Recebe lá aquela história toda. Ele falou, falo com sua mãe. Eu já falei. Ele disse, pois pronto, se você já falou, já deu certo. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer, eu faço medicina porque meu pai paga. Então, se você pensar, enquanto você tem alguém mais velho que você, a finitude está mais distante, né? Então, se eu tenho um pai e ele é muito mais velho do que eu e ele consegue me bancar, eu acho que eu posso. Então, se eu posso dar isso para meus filhos e se ele está podendo me dar, eu vou. Então, eu disse, então eu vou fazer medicina. Não preciso me preocupar de ter que ajudar em casa com os filhos, porque isso aí vai ser livre, né? Eu vou ter. E assim eu resolvi. Eu disse, pois eu vou. E aí me aposentei na docência, no estado, mas ainda sou da prefeitura, eu sou urgentista. Então, toda semana eu tenho meu plantão de 24 horas. A pandemia não existiu para a gente, da linha de frente. Nós trabalhamos nessa pandemia toda. E já vou para o 7º período de medicina. Claro que não é a mesma coisa de um estudante que só estuda, né, e que consegue aproveitar, que eu digo que eu tenho uma inveja branca dos meus colegas. Eu tenho uma inveja branca, porque vocês têm o tempo todo. E eu tenho que me desdobrar no trabalho, né, que eu continuei trabalhando na clínica, minha clínica não fechou, continuo nos meus plantões, mas eu espero que eu esteja também aproveitando isso tudo, essa oportunidade, estudando e aprendendo também, né? Não é só para assistir aula. Deixa eu me organizar aqui de novo, porque eu me perdi nessa história todinha. Vamos com calma. Você fez subespecializações em odontologia, 9 subespecializações. Isso. Você consegue citar as 9? Eu consigo. Eu comecei com prótese. Aí fiz saúde pública pela ENSP. Saúde pública. Fiz endodontia. Fiz periodontia. Fiz implantodontia. Fiz imaginologia. Fiz harmonização orofacial. E fiz alguns aperfeiçoamentos que são extensos de 2 anos em cirurgia oral menor, em ortodontia e acupuntura. Então, durante você fez todas essas subespecializações em odontologia, né? Mas onde é que entrou aí o design interior? Eu acho que, às vezes, as pessoas pensam que hobby a gente só faz em fim de semana e que não quer aprofundar. Então, na época dos 17 anos para fazer faculdade, eu pensei em arquitetura e não existia no Piauí, né? Não existia arquitetura. E eu, com 17 anos fazendo faculdade, filha mais velha, meu pai muito possessivo,
só ventilou uma ideiazinha que eu fui fazer em Fortaleza, geologia, porque parecia com agronomia, que era o que ele queria. Então, arquitetura não. Mas eu ainda fiz na Universidade Federal. Eu lembro que eu estava num congresso, fiz o vestibular, era vestibular. Eu estava num congresso em São Paulo e saiu o resultado da arquitetura. Eu fiquei para a segunda opção, que era agrimensura. Lembra que tinha agrimensura? Lembro. E eu acho que aquilo ficou, e na época o esposo disse assim, como é? Alguém vai trabalhar em casa ou você vai passar a vida estudando? Eu disse, não, a arquitetura vai ficar para depois. E aí depois eu vi que a arquitetura 5 anos, eu disse, não, talvez não, vamos fazer só 3, só para aquilo que você gosta dentro da arquitetura, que é a parte de design. E aí fui fazer design. Depois que eu terminei, ainda ministrei, eu acho que 1 ano e meio, fiquei na docência também para o design de interiores e durante o dia era para odontologia. E eu acho que é bonito ver, né? É bonito de se ver, é bonito para fazer, e as pessoas também gostam. Então, o design eu acho que veio só para alegrar a vida e para satisfação pessoal. Bom, estou começando a me encontrar, mas aí teve mestrado. Aí no mestrado eu fui para a área de genética, porque como eu trabalhava com pacientes especiais, né? Era a disciplina que eu ministrava, e com a odontogeriatria, então eu achei que esse era um campo bom, né? que me abria e também me inseria, né, dentro da odontologia nessa área. Então fui para uma área que é bem da área médica, né? Então fui para a genética. Eu não fui as especialidades que eu tenho, eu acho que elas já supriam a necessidade para a odontologia, e eu queria o mais, o ser humano como um todo, nada de uma segmentação que era cabeça, pescoço, odontologia. Então eu já pensei maior, eu digo, não, eu quero genética. Aí fiz a genética. Depois da genética, eu achei que estava pouco. Eu disse, não, vamos aumentar um pouquinho. Aí eu disse, não, biologia, vamos para o doutorado em biologia celular. E aí já trabalhando com esse pessoal, né, com esse povinho, né, esses meus amores, do Lar de Maria, que eu passei 15 anos ali com aquelas crianças, eu digo, então agora eu quero câncer de cabeça em pescoço. Vou para isso. Então, isso aí eu acho que foi o meu caminhar, né, que foi fazendo que eu fosse tendo essas escolhas, né, e que elas só iam agregando, aumentando. Aí teve o mestrado, doutorado, já falamos de design interior. E aí veio a medicina. Aí veio a medicina. E aí foi essa tentativa de, vou ver o que eu quero, e botei numa particular, deu certo, e veio um problema de saúde, e esse problema de saúde estava muito ligado à profissão que eu exerço e continuo exercendo, que é a odontologia. E aí eu tive uns problemas de coluna, um problema de pé. Eu falei assim, eu não me vejo ainda aposentada sem trabalhar, eu vou ver alguma coisa. E aí foi que eu fiz vestibular, e fui para letras, fui no direito, e disse, não, é a medicina. Então eu acho que só foi a situação, o start, foi um start. Mas eu creio que podia já estar adormecido ali por como eu conduzia a odontologia, né? Para essa área de pacientes especiais, e tendo que estudar genética, e tendo que estudar muita fisiologia. Então eu acho que isso só foi o tempo certo na hora certa. Agora me diz uma coisa, doutora Cláudia. Quando você chegou na medicina, você chegou uma pessoa muito mais experiente, com muito mais formação, com muito mais experiência de consultório, você já teve consultório, já trabalhou, e você estava estudando com alunos que estavam, quer dizer, alunos de primeira vez, né? Como é que foi esse relacionamento entre você, a pessoa bem mais experiente, e esses alunos que estão entrando na área de medicina agora, que são tão novinhos, estão começando a entender esse processo? Como é que foi essa relação? Vocês como colegas de medicina. Agora eu digo, eu estou vivendo isso, e às vezes existe o impacto, assim, existe o impacto deles, quando vê uma pessoa, uma avó, agora fazendo medicina. Existe também o respeito, não é a palavra, é muito pesado, mas existe o bullying, sim, né? O que essa pessoa quer aqui, o que ela vem fazer com essa história de vida, com essa bagagem, né? Eu acho que tem isso, também passa isso, mas para mim, nada disso, assim, de como eles me enxergam, me faz diferente. Eu sou tão aluna quanto eles, eu tenho experiência de vida,
Mas na medicina, às vezes eu sei, claro, muito menos do que eles. Então aquilo ali é um curso e é novo para todo mundo, né? Então o aprendizado ele vai ser igual. Eles vão tirar nota baixa, eu também vou. Eles vão tirar nota alta, eu também vou. Então é um aprendizado, é uma construção. Se eu sou bem recebida ou não, né? Eu acho que sou bem recebida, né? Eu não notei nenhuma, embora às vezes fique ruim de você se enturmar pela própria conversa deles. É cringe que chama, agora nós ultrapassados e velhinhos, mas eu acho que a grande maioria, e quem já me conhece, às vezes até gosta, né, da experiência e de saber algumas coisas. Eu achei interessante essa semana. Você pode dizer pra gente como que a gente faz um currículo Lattes? Então, assim, existe essa parte, né, eu sou convidada para ir festinhas. Então, assim, cabe a mim dizer o que eu vou, o que eu não vou. Porque lá nós somos todos iguais. Nós somos alunos do curso de medicina e não existe a idade. Mas eu também sei até onde eu posso ir e o que é que eu não posso, e o que é que eu devo e o que é que eu não devo. Então, assim, eu acho que eu fui bem acolhida, bem recebida. Dentro da sala de aula, todo mundo é nivelado. Então, lá não tem botar uma máscara em mim e não saber qual a idade que eu tenho, tá? Mas, para mim, eu acho que a minha vantagem é justamente a vivência. A minha experiência de vida me dá o discernimento de algumas coisas, mesmo que eu não tenha o conhecimento científico daquilo, eu nunca tenha estudado, a gente sabe que a vivência, né? Então, assim, para mim está sendo um novo, mas que ao longo do tempo eu já estudei com várias gerações, então, mas para mim tá tudo bem, tá ótimo. Você já vislumbra alguma especialização depois que terminar a medicina? Como eu gosto de agregar, eu gosto de tudo que for voltado para cabeça e pescoço, porque é uma parte que eu conheço, né, e que há muito tempo eu trabalho. Então, nessa parte de cabeça e pescoço, a gente tem mesmo cabeça e pescoço, a gente pode ter harmonização, a gente pode pensar em distúrbio do sono, já que a odontologia, como dentista, há muito tempo a gente faz aqueles aparelhinhos, né? Então, o médico do sono indica e a gente faz a moldagem, faz a confecção de aparelhos para as pessoas que têm alguns distúrbios que precisam de aparelhos. Então, são áreas que eu acho que tem muito a ver com a odontologia, mas que, sinceridade, eu ainda não sei o que eu vou escolher. Como é que você pensa em transmitir tudo isso para essa geração que está chegando, que está vindo? Você pensa em alguma coisa diferente? Você quer usar, de repente, hoje tem um meio digital que pode agregar tudo isso? Você pensa em algum momento pegar todo esse conhecimento que você tem, que é muito. E eu que me achava, entendeu? Que eu tinha medicina, eu tinha 3 MBA, tinha 2 pós-graduação, eu me achava o máximo. Aqui eu estou arrasado, né? Então o que acontece? Você tem, já pensa assim, como é que eu vou transmitir todo esse conhecimento e até essa integração entre tudo isso que você vê. Você vê que você consegue juntar a agronomia com a odontologia, com a medicina. Você vê que você consegue, porque na realidade tudo é uma integração só. Você pensa ou tem alguma ideia de fazer, de transmitir esse conhecimento todo que você tem de alguma maneira para as pessoas que estão, essa nova geração que está chegando? Evaldo, assim, eu tive na docência, agora dei uma pausa, né? Há 1 ano e meio eu dei uma pausa na docência. Fiquei só na pós-graduação, aí depois eu disse, não, agora nem isso. Então, assim, como eu tive sempre na docência, eu acho que vai ser uma coisa que não é voltar, né? Mas que está só lá guardadinha. Isso é uma coisa que eu creio que em breve eu retorne para a docência e acho que essa vai ser a hora da gente juntar isso tudo de novo, como eu sempre vinha fazendo, né? Então eu acho que é agregar tanto para a medicina como para a odontologia. E uma coisa que eu sempre disse, que nós dentistas, nós profissionais no Brasil, a culpa é de Dom João, né? Então, você vê que se você for para a Europa, se você for aos Estados Unidos, você precisa fazer medicina para você ser cirurgião dentista, né? Então, a odontologia, por um acaso do destino no Brasil, ela é uma odontologia onde as pessoas estudam 5 anos um pedacinho da cabeça. E que fora não é assim, tá? Então, eu acho que para os profissionais, por exemplo, da odontologia que estão aí, o que a gente tem que pensar é num todo. Não adianta eu sair dentista pensando em dente, porque esse dente vai estar numa boca e vai estar num corpo.
corpo. E assim, o hipertenso, eu tenho que saber tudo de hipertenso, eu tenho que saber tudo de diabetes, eu tenho que conhecer fisiologia, porque é um todo. E para a medicina do mesmo jeito. Por que a odontologia não faz parte da medicina? Por que o médico, ele também não sabe tanto, nesse pedacinho aqui, ele não se especializou tanto? Então, eu acho que a gente vai agregar para os dois lados. A gente pode fazer esse link e repassar o que aprendeu para os dois lados. Na medicina integrativa, o primeiro exame que a gente solicita do paciente é exatamente uma panorâmica. Uma radiografia panorâmica. Ela é importantíssima. Quando a gente vai ver a parte de imaginologia e que alguns radiologistas, às vezes eles não laudam isso, ou da medicina ou da odontologia, a gente já vê o que tem, se a gente tem algumas calcificações. E um exame bem bobo, que é pedido para odontologia, que não foi nenhum médico que às vezes requisitou, e tá lá a calcificação, e você vai lá na carótida, tá lá lhe mostrando ali que aquele paciente nunca relatou nada e tem. Então, eu acho que isso aí, a horoscopia, né? Os médicos, né, vão fazer um exame da cavidade bucal e às vezes eles não tiveram lá na graduação um aprofundamento maior daquilo. E a gente sabe quantas doenças a gente tem, a relação do sistêmico com alterações bucais, né, que é importante tanto para a medicina como para a odontologia. Então, essa integrativa é o que eu falo, que Dom João foi o culpado, né? Que não existe um cirurgião dentista, um dentista. O nome não é esse, é muito mais amplo. Né? Então, eu acho que isso aí que você falou é muito isso de integrativo, que não existe o dentista lá. Então, por um acaso, nós estamos assim no Brasil, mas que não é para ser assim, é para todo mundo estar. E existe uma polêmica agora, que é sabido, né? Que é a parte da odontologia entrando na harmonização. Eu não entro no mérito, não estou de um lado nem de outro, mas a gente vê que o dentista, se ele tiver a oportunidade, ele passou 5 anos só vendo esse pedacinho aqui. Cláudia, como é que você se vê daqui a 5 anos? Olha, as rugas vão estar aqui, mas nada que o Evaldo não possa corrigir. Mas daqui a 5 anos eu me vejo já trabalhando na medicina, deixando mais um pouquinho da odontologia, né? Mas me vejo, quem sabe, num concurso. Eu nunca pensei, ao longo da minha vida, tinha uma criatura bem conhecida, um paciente muito querido meu, que ele dizia assim: mas por que você não sai do estado? Por que você não sai da prefeitura? Você ganha tão pouco. Aqui na sua clínica o retorno não é maior? Eu disse, mas não me completa. Então eu acho que a minha parte, né, que eu deixo aí para a unidade é fazer isso, é fazer odontologia, é poder fazer medicina para aqueles também que não vão ter acesso, né, à rede privada. Então, assim, eu me vejo, sim, trabalhando na rede pública, num concurso da vida, e vejo continuar na minha clínica, né, já não mais só na odontologia. Mas eu vejo isso, não me vejo só médica, né, daqui a 5 anos. Já pensei e penso e converso, quem sabe para fora do país, não porque é fora do país, mas é para trabalhar mesmo com uma população de baixa renda, fazer, quem sabe, uma ONU, alguma coisa mesmo para me sentir gente, para saber que deixar um legado. Um legado. Eu me vejo assim, trabalhando para quem mais necessita. Eu já não penso, né, não preciso, não é que eu já não penso, eu acho que não preciso mais pensar no vil metal. Eu sou realizada onde eu cheguei, eu acho que cheguei bem, né? Vivo bem, dá para os filhos aí viverem bem, então assim, eu já posso pensar em me realizar profissionalmente sem pensar no dinheiro. Conversamos aqui com a doutora Cláudia Calan, médica, agrônoma, odontóloga, design interior, 9 subespecializações, um mestrado, um doutorado. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigada a você, Evaldo.